O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito o lança no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajudai-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para aquele que tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhes perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não podem ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Pedro Damião, um bispo e um doutor da Igreja. São Pedro, ele, só para nós nos situarmos no tempo, ele é do primeiro milênio, ano 1007 aproximadamente. E este grande santo tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque foi um santo que viveu no período onde a Igreja estava em grande crise. E realmente a Igreja, a parte mais hierárquica da Igreja, os clérigos estavam em crise. E é nesse período que ele
nasce, é nesse período que ele vai ter ali contato com o mundo eclesiástico, e é nesse período que ele vai se tornar santo também. Então, ele que os seus pais morrem, ele é colocado para ser cuidado por uma mulher, e desde pequeno ele via já a grande dificuldade que a igreja passava. Por quê? O clero, né, ele era tão defasado, e aqui não se escandalizem, né, mas é motivo para rezar. O clero vivia tão em pecado que a mulher que cuidava dele tinha um relacionamento com um padre. Sim, né? A vida devassa do clero. E ele, então, desde criança, via isso dali. Mas lembremos, é das dificuldades que Deus nos permite ver e passar, é para nós uma escola para crescermos nas virtudes, né? É uma escola para crescermos nas virtudes da fé, da esperança e da caridade. Porque ele poderia muito bem ver toda aquela ser vergonhice, ele poderia muito bem ver toda, né, a desgraça que se tinha do clero e nunca querer servir a Deus. Ele então, vendo tudo aquilo, depois o seu irmão mais velho vai pegá-lo, né, para viver com ele, tanto que o seu irmão mais velho, que se chamava Damião, e ele coloca o nome, né, de Pedro, nome dele, e o nome do irmão, Damião. E ele que via tudo aquilo, e vamos só para entender o porquê que o clero vivia assim. Porque quem escolhia o clero era o Estado. Então ele escolhia as pessoas que não tinham vocação. E se não tem vocação, as pessoas não vão viver aquilo. Se nós não temos uma vocação à vida de santidade, por que que nós vamos viver uma vida de santidade? Mas se nós temos uma vocação, e nós temos uma vocação à santidade. Se o sacerdote, ele foi chamado por Deus e ele tem uma vocação, ele tem que viver aquela vocação. Se, né, um homem que é casado, uma mulher que é casada, tem uma vocação que foi escolhida por Deus, ele tem que corresponder àquela vocação. Não é o Estado que está falando. Não foi, né, o Estado que chegou para o sacerdote e falou: vai lá, você vai para o seminário. Minha mãe culpava um padre, né? Hoje ela vê que não foi o padre que me obrigou para ir para o seminário. Mas é a vocação que vem de Deus. Mas naquele período, a parte eclesiástica, principalmente a hierarquia, estava muito mais defasada, porque era escolhida pelo Estado. E esses homens, então, não queriam viver como verdadeiramente sacerdotes. E é nesse período, então, que Pedro, Damião, ele vai vendo tudo isso. E Deus que preservou aquele homem para ali ser um grande reformador para o clero, para o povo de Deus. Ele que via, depois ele foi, né, para um mosteiro, para ser um monge camaldolense, né, a ordem que ele entrou, uma ordem um tanto rigorosa, e era isso que ele gostava. Ele que ficou, né, muito tempo em oração, e ele gostava muito, era o desejo dele viver afastado na solidão, rezando uma vida austera. Mas como a igreja passava por dificuldades, ele a igreja precisava muito mais dele na vida ativa do que na vida contemplativa.
Ele, então, sai para ali evangelizar e começa, então, escreveu um livro, Liber Gomorrianos, falando sobre os pecados, escancaradamente, pedindo que os padres vivessem uma vida de santidade. Depois de muito tempo, muitos padres conseguiu de fato viver uma vida reta. Mas o que esse homem tem a nos ensinar é que, de fato, nos períodos que nós temos de grandes dificuldades, tem um grande desejo de arrefecer na fé. Tem um grande desejo de falar: está tão difícil que eu não vou dar conta. Deus suscita um povo para ser muito mais temente, para ser muito mais firmes com Ele, porque aí nós vamos ver que o tempo presente, as dificuldades do tempo presente, não se compara à glória do céu. As dificuldades que nós passamos, nada é se nós compararmos à glória do céu. Se nós, aqueles que têm a liturgia das horas, podem pegar depois, ou podem procurar o ofício das leituras no dia de hoje, que São Pedro, desse livro mesmo, que ele fala para os sacerdotes, ele vai suplicar aos sacerdotes, e para todo o povo, para que aprendam a viver as dificuldades presentes da vida. Vejam de que vida de cristão sem dificuldade não é uma vida de cristão de fato. Seja ela uma dificuldade física, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de doença, ou até mesmo uma luta interior que tem que ser travado. Cristão que não luta, não é um cristão. Não sabe dos valores que tem que ter, não sabe do céu que ele tem que conquistar. E São Pedro, nessa carta, vai dizer: sem dúvida, é justo que se alegrem aqueles que neste mundo suportam a tribulação passageira por causa de seus pecados. Lembre, ele está escrevendo isso para o sacerdote, mas também para todo o povo. É justo aqueles que suportam as tribulações por causa dos seus pecados. E convenhamos, quem não tem pecado? Nosso Senhor falou, para aquela mulher adúltera: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém lançou a pedra. Mas, pelo bem praticado, tem guardado para si uma recompensa eterna no céu. Suporta as dificuldades por causa dos seus pecados. Por isso, irmão, muito querido, enquanto és atingido pelos golpes da desgraça, do tempo presente. Lembre, esse homem viveu um tempo muito complicado dentro da igreja. Nós que temos as intempéries do tempo, as dificuldades financeiras, as dificuldades sociais. Por isso, irmão querido, enquanto és atingido pelos golpes da desgraça, enquanto és castigados, açoitados, corrigido, não te deixe abater pelo desânimo. Não te queixes, nem murmure. Não fiques amargurado pela tristeza, nem te pacientes pela fraqueza de ânimo, mas conserva sempre a serenidade em teu rosto, a alegria no coração, a ação de graça nos teus lábios. Daquele homem que via tanta desgraça dentro da igreja, que passou por tantas dificuldades, nos ensina que nós também, com o auxílio divino, com o auxílio da fé, aquilo que no Evangelho nós escutamos hoje, os discípulos perguntando para o nosso Senhor: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus fala: pela oração, que é possível. De fato, é preciso louvar a providência divina que castiga os seus nesta vida, a fim de poupá-los dos flagelos eternos. Portanto, caríssimo, fortalece o teu espírito na paciência com estes e outros testemunhos das Sagradas Escrituras, falando das cartas de São Tiago, aqueles
que colocam ao serviço de Nosso Senhor, a carta de São Tiago e a carta de São Paulo. Aquele que se coloca ao serviço de Deus se prepare para o lombo, né? Prepare o lombo para a batalha. Que a esperança dessa alegria te reanime na caridade. Acenda em ti o fervor, de tal modo que o teu espírito santamente inebriado esqueça o sofrimento exteriores e anseie com entusiasmo pelo que contempla interiormente. Aquele homem contemplava Deus e queria viver uma pureza. Por isso, saiu do seu um tanto comodismo, né? Que seria tão mais vantajoso para ele, mas para Nosso Senhor não. Que ele ficasse dentro da sua clausura, rezando, sofrendo. Nós precisamos também disso, dos monges, das irmãs, que ficam enclausurados, que sofrem. Mas Nosso Senhor escolheu aquele homem para ser um grande testemunho para nós. Que de fato a nossa esperança na alegria do céu seja muito maior do que as tristezas e as dificuldades que nós temos. Aumentemos em nós o desejo do céu. Aumentemos em nós o desejo das virtudes, da fé, da esperança, da caridade. Tempos difíceis, a igreja sempre passou e sempre passará. Nós teremos a alegria do céu. No céu não teremos mais tribulações. Enquanto estamos nesse mundo, teremos tribulações. Que São Pedro, Damião, interceda por nós. Reze por nós, para que, aprendendo a passar pelas dificuldades do tempo presente, queremos sempre viver unido a Deus, crescendo nas virtudes, crescendo no amor, crescendo na pureza. E Nossa Senhora interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,